Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo.
paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos amados e queridos ouvintes. Que Deus abençoe a todos. É uma alegria estarmos aqui nesta noite apresentando o programa da Juventude Restauração, Geração Eleita. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E hoje o programa está a cargo da Juventude da Sede Internacional. Estamos aqui, eu, irmão Tiago Machado. Também está conosco o irmão Josias Mânica. A paz do Senhor, irmão Josias. A paz do Senhor, irmão Tiago. Também aproveito para cumprimentar todos os queridos e amados ouvintes que estão aí, né, ligadinhos conosco. Antes mesmo de começar o programa. Coisa boa, né, irmão Tiago? Antes mesmo de começar o programa aqui, quando o link foi disponibilizado, já tinham diversos ouvintes, temos muitos comentários, já vamos estar lendo aqui. E também está apresentando conosco o programa nesta noite, irmão Jober Trindade. Paz do Senhor, irmão Jober. Paz do Senhor, irmão Tiago Machado. Paz do Senhor, irmão Josias Mânica. E a você que está aí na sua casa nos acompanhando, que Deus te abençoe através dessa programação e do assunto que iremos abordar nesta noite. Glórias a Deus. Desde já queremos convidar todos a deixar o seu like, deixar o seu comentário, né? E compartilhar a programação. Eu sempre falo que já tive experiências de compartilhar a programação com pessoas não crentes, pessoas de outras denominações, e tive testemunhos de milagres, da ação de Deus por meio de programações do Ministério Restauração. Aleluia. Até mesmo na vida de pessoas não crentes, de pessoas de outras igrejas. E eu também, irmão Jober, em alguns momentos fui alcançado por algum convite, e aí entrei ali para verificar, e Deus falou comigo. Então faça isso, compartilhe a programação, deixe seu like, deixe seu comentário, e com certeza nós cremos que Deus irá falar conosco ao longo da programação. Aleluia. Irmão Jober, irmão Josias, estamos hoje, então, primeiro dia do mês de agosto. Glória a Deus. Impressionante, né? O tempo passa rápido, né? Passou muito rápido. Muito rápido. Os dias parecem cumprindo a palavra de Deus, né? Exatamente. Os dias se abreviam, irmão Josias, irmão Job. Glória a Deus. Vamos lá, os irmãos que já entraram em contato aqui conosco. Irmã Victória Triste, paz do Senhor. Irmã Victória de Gravataí também. Irmã Duda Rodrigues, ou melhor, Duda Rodrigues, entrou aqui em contato conosco também. A irmã Victória pediu oração aqui, irmão Josias, pelo batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Inclusive, nós estamos, né, esse final de semana foi dedicado a buscar com mais intensidade ainda a questão do Pentecostes, né, a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Ontem tivemos um culto abençoado, irmão Jober, da juventude. Um abençoado culto ontem, né? E para a glória de Deus, eu vou ajustar ali o retorno aqui, irmão Jober. Enquanto isso, o irmão vai falando aí do culto de sábado. Isso. Foi um abençoado culto, irmão Tiago, irmão Josias, né? Onde tivemos ali o pastor Silvio Machado pregando. E nós vemos a manifestação de Deus ali. Deus usou poderosamente mais uma vez o pastor Silvio. E realmente foi uma bênção o culto que nós tivemos ontem aqui na nossa sede internacional. Se você, porventura, tem disponibilidade e puder acessar aí através do canal da igreja, né, Restauração Oficial, você vai poder ir novamente ver o culto, que fica gravado ali no canal da nossa igreja oficial, e poder ver a manifestação de Deus através ali da vida do nosso pastor Silvio Machado, e também o coral cantando, como foi o culto, os hinos que foram cantados, que realmente foi uma glória de Deus até, algo tremendo. Mesmo quando o coral ali estava cantando, para a glória de Deus. Glória a Deus! Então, ao final do programa, já estou chamando o programa de culto. Ao final do programa, vamos estar orando pelos pedidos de oração, como aqui o da irmã Victória Triste, pedindo oração pelo batismo com o Espírito Santo, e também pedindo oração pela saúde da sua mãe. Estaremos orando então ao final da programação. Aqui também a irmã entrou em contato conosco, a irmã Carla de Lima, entrou em contato conosco a Denir Goulart. Deus abençoe
a todos esses irmãos e essas irmãs. Irmã Paola Cruz, Deus abençoe também. Irmão Cauã Oliveira, Leiliane Cardoso, Alessandra Silva, Rosane dos Santos, Marcos Oliveira Borges. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, irmão Rafael Aleluia. Fernandes, Samuel Borba, Esther Escola, Joyce Nobre, Nara Ortiz, Areli Rodrigues, muitos irmãos, irmão Job. Vai aí, deixando seu like, compartilhando a programação e deixando seu comentário. Vamos estar orando por todos os irmãos. Essa forma de interação, irmão Tiago, é muito interessante que o YouTube disponibiliza, porque você que está aí nos acompanhando, nos assistindo na sua casa, no seu serviço, onde você está, o meio de interação que você pode fazer a sua participação na programação nesta noite é através do chat. Então é muito importante você fazer seu pedido de oração, você dar o seu like ali, né, irmão Tiago, como o irmão Tiago falou alguns minutos atrás aí. Exatamente. Deixar o seu like ali, até mesmo para a plataforma entender que esse conteúdo que está sendo passado aqui, que este assunto que iremos abordar é um assunto relevante, né? E indicar essa programação para demais pessoas, usuários aí da plataforma. Glória a Deus. E hoje o tema da programação, nós estivemos durante alguns programas falando, na verdade falamos em 2 programas sobre a questão do profissional, do jovem cristão como profissional. E hoje, então, nós queremos concluir esse assunto a respeito de princípios. Nós queremos falar a respeito de princípios que um jovem cristão ele pode aplicar na sua vida profissional, né, na área profissional, para obter resultados. Nós vimos no primeiro programa em que nós estudamos sobre esse tema, nós vimos alguns princípios, irmão Jober, que são importantes, né, de serem observados por um jovem cristão. Quem sabe você não teve a oportunidade de assistir nem o primeiro nem o segundo programa. Então nós falamos a respeito de alguns princípios que é importante o jovem cristão ele exercer esses princípios, ele se apropriar desses princípios bíblicos. Nós mencionamos referências bíblicas em todos os princípios que aqui nós mencionamos, né? E o objetivo, então, é nós compartilharmos, fazermos um programa dinâmico, como disse o irmão Jober, né? Os ouvintes têm a oportunidade de deixar o comentário no chat a respeito, né, da sua experiência, alguma sugestão, né, algum tema que você queira que nós falemos aqui. E nós também iremos compartilhar, como jovens, a nossa experiência no mercado de trabalho. Aqui nós temos uma diversidade grande. Irmão Jober, que já trabalhou como empregado, hoje tem uma empresa. O irmão Josias, que já desde bastante tempo já trabalha como um empreendedor, né, tendo o seu negócio. Eu que trabalhei em diversos segmentos, em diversas empresas, em diversas posições também. E a gente aqui, nosso objetivo é debater e trazer exemplos, né, de princípios que um jovem cristão, princípios bíblicos que um jovem cristão ele pode aplicar no seu trabalho. Então, na primeira programação que nós abordamos o tema, nós iniciamos mencionando que Deus, quem estabeleceu o trabalho foi Deus. Tem pessoas que dizem que o trabalho ele surgiu após o pecado, né? Que Deus disse, né, que do suor do teu rosto comerás o teu pão, que a terra produzirá cardos e abrolhos. Mas, na verdade, mesmo antes, né, do pecado, Deus já havia falado com Adão que ele deveria cultivar e guardar o jardim. Então, o estabelecimento do trabalho ele aconteceu antes mesmo do pecado e houve, então, uma piora das condições após o pecado. No Novo Testamento também a Bíblia fala a respeito do trabalho, né? A Bíblia menciona que aquele que não quer trabalhar, que não tem a intenção de trabalhar, também não né, coma. Né? também não coma. Já era uma Exatamente. consequência bem negativa. Exatamente. E a Bíblia também fala a respeito do obreiro. A Bíblia diz: digno é o trabalhador de receber o seu salário. Então, demonstrando a importância do trabalho. E, irmão Jober,
também no primeiro programa, nós estudamos alguns princípios que, nesse contexto, podem ser aplicados pelo jovem cristão. Mencionamos a questão do bom testemunho, né? Mencionamos a relevância que hoje em dia nome. No bom nome, as indicações, né, irmão Josias? Nós vimos, para aqueles que não puderam acompanhar nas primeiras programações, nós vimos, irmão Jober, que tanto para um empreendedor, para um profissional liberal, tanto para quem tem um negócio, para quem trabalha por conta, grande parte dos trabalhos que as pessoas que trabalham por conta ou que as pessoas que têm um negócio, elas celebram, são por indicação. Isso aí o irmão Josias e o irmão Jober compartilharam conosco. E também, irmão Josias e irmão Jober, nós pudemos constatar que não somente o profissional liberal, né, não somente o empresário, ele tem, né, um peso muito grande nas indicações para que ele possa alcançar, expandir, né, a sua reputação, expandir o seu negócio. Mas nós vimos também que nas vagas formais de emprego, mais de 60% dos processos seletivos nas empresas as vagas são fechadas, as seleções são feitas com base em indicação. Então, daí a importância do bom nome. Porque ninguém vai indicar alguém que não tem um bom nome, alguém que vai sujar, na verdade, o nome de quem fez a indicação. Aleluia. Glória a Deus. E depois nós estudamos, ainda no primeiro programa que falamos sobre o tema, a questão da responsabilidade e do comprometimento, irmão Josias. Então, responsabilidade é quando a pessoa ela assume uma responsabilidade. Ela responde por aquilo, né? Exatamente, irmão Jober. Irmão Jober, para eu não falar sozinho aqui, irmão Jober, conceitua rapidamente aí a diferença entre responsabilidade e compromisso. A responsabilidade é quando a pessoa que atua num determinado setor dentro daquela empresa, ele é pedido alguma coisa, né? E ela responde por aqueles resultados que ela gera naquele setor. Responsabilidade, então, é quando a gente responde por algo. Compromisso é quando a gente faz. E é possível a pessoa ter compromisso sem ter responsabilidade? Ou melhor, ter responsabilidade sem ter compromisso? Aí o senhor deu até o exemplo, né? da sua colega, né? Exatamente. Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, ela é uma pessoa comprometida, ela desempenha muito bem. Trazendo no exemplo da juventude, que fica bem fácil, né? E para a gente não tomar muito tempo e podermos seguir com o tema. A pessoa, o jovem na juventude, na igreja, ele é muito comprometido com aquilo que ele faz. Ele vai nas consagrações, ele vai nas vigílias. Só que tem um peso, irmão Josias, que quando a gente assume muita responsabilidade, a Bíblia diz que a quem é muito dado muito é cobrado. Então, se tu responde por muitas coisas, tu é cobrado por muitas coisas. Então, às vezes, o jovem, o irmão, isso acontece na vida profissional, na área profissional, e também acontece na igreja. Às vezes, a pessoa ela é comprometida, ela vem em todas as consagrações, todas as vigílias, todos os cultos, tem uma atividade, ele vem. Mas se você oferece para ele assumir uma responsabilidade, não, agora eu vi que o irmão é muito comprometido, eu quero te dar uma responsabilidade, o irmão vai ser líder de tal departamento, o irmão vai ser... Aí, às vezes, o irmão não tem o interesse na responsabilidade. Não, irmão, eu não queria assumir a responsabilidade. Quero só continuar aqui tendo compromisso. Exatamente, eu sou uma pessoa comprometida, não quero assumir uma responsabilidade que daqui a pouco eu não vou conseguir atender, enfim. E aí, às vezes, a pessoa não quer assumir uma responsabilidade. Então, nós falamos sobre a importância de nós sabermos assumir responsabilidades e de nós também termos comprometimento. E de igual forma, né, irmão Tiago, nesse quesito, nessa área, também é dentro de uma empresa, né? Exatamente. Já que a gente está falando mais na vida profissional dentro da empresa, né? A diferença que tem de responsabilidade e compromisso. Muitas vezes as pessoas, como o irmão Tiago falou, tem muito compromisso em chegar no horário, em fazer as tarefas que o seu chefe, que seu patrão lhe pede, mas quando o seu chefe
do perfeito exemplo que o irmão Tiago deu da sua colega de serviço, quando o seu chefe, o seu patrão, pede, então, dentro de uma reunião para essa pessoa, tu quer assumir um determinado setor, tu responder para aquele setor, tu responder pelos resultados, além de se comprometer com o horário que você chega, se comprometer com o setor, você vai agora responder pelos resultados que aquele setor tem que gerar. Você quer assumir essa responsabilidade? Aí muitas vezes a pessoa não quer. Às vezes né? a pessoa é um funcionário excelente, aí você oferece para ele, eu quero te subir de posição, quero que tu seja um coordenador, assuma mais responsabilidade. Hoje você é um analista, eu quero que agora você seja um coordenador. E a pessoa, não, eu não quero ser coordenador. Eu não quero assumir essa responsabilidade. Então, nós falamos a respeito disso, a importância de assumir responsabilidade. Isso vem como um diferencial, né, irmão Tiago? Todos os princípios, irmão Josias, né? O irmão mesmo comentou isso no primeiro programa. Que serve como um diferencial. A gente vê, às vezes, tu não precisa ter um curso superior exclusivamente para ter compromisso e responsabilidade. Perfeitamente. Então, às vezes, tu pode se destacar, né, em determinada área de uma empresa justamente por ter o compromisso e a responsabilidade. E é incrível, irmão Tiago, porque como Deus é bom para conosco, com você jovem que está aí na sua casa acompanhando essa programação e as outras também, porque todas essas pautas do nosso programa dentro do nosso tema foi tudo baseado na palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos ensina os princípios que a gente deve ter para ser um bom profissional. Para você que está ingressando, quem sabe, dentro do mercado de trabalho, você já vai saber quais os princípios que você tem que ter para se destacar dentro de uma empresa. Até mesmo para você que já está trabalhando dentro de uma empresa. Exatamente. Quem sabe, ao decorrer dessas programações, Deus falou com você e te mostrou, né, através da sua palavra, dos comentários que a gente fez, algo que você pode mudar a partir de amanhã ou das outras programações, né, que você assistiu, você já vem mudando ou vai mudar a partir até mesmo de hoje, para que você possa, dentro da sua empresa, sua indústria aí que você trabalha, se destacar até mesmo no seu setor aí, né? Glória a Deus. E um último princípio que nós abordamos na primeira programação foi o princípio da verdade, sempre falar a verdade. Inclusive, me lembro que o irmão Vinícius falou algo que me marcou, que ele disse o seguinte, que quem fala mentira, quem mente, ele vive no mundo da fantasia, porque a mentira é uma fantasia, a mentira da ilusão, de fugir da realidade. Mas quando nós falamos a verdade, nós podemos mudar a realidade, né? Porque a verdade, ela está no campo da realidade, enquanto a mentira está no campo da fantasia, não é uma verdade. Glória a Deus. Depois nós tivemos uma segunda programação, onde nós fizemos nós comentamos um pouco mais a respeito desses temas que mencionamos na primeira programação e também falamos um pouco sobre planejamento e sobre um princípio muito importante, que é o princípio de ser fiel no pouco e também no muito. Às vezes, irmão Josias, uma pessoa ela é fiel quer chegar no muito. Quer ser fiel no muito. Ele quer chegar no muito, mas não quer ser fiel no pouco, não quer começar no pouco. E aí, agora, irmão Josias, nós vamos continuar esse tema nessa programação e queremos, concluir. Sabemos que poderíamos ficar muitas programações falando, né, a respeito desse tema, a respeito de experiências. Princípios também, né? Diversos princípios. Mas nós queremos, então... porque é um tema inesgotável, né, irmão Tiago? Exatamente. Quando nós falamos sobre a palavra de Deus, ela certamente sempre vai se renovando e nós podemos aprender mais e mais. Mas dentro daquilo que nós elencamos como alguns pontos mais importantes, até nem queria usar essa palavra mais importantes, mas pontos que nós temos experiências, né, para trazer aqui para os irmãos. Nós queremos, então, concluir durante esse programa esse tema a respeito do jovem cristão, princípios que um jovem cristão ele pode adotar na sua vida, aleluia, para obter resultados, para obter, né, sucesso, posso usar essa palavra, sucesso na sua profissão. Glórias a Deus. Mais pessoas entrando em contato conosco aqui, irmão Jober pelo chat, muitos irmãos, né, cumprimentando. Temos aqui, vamos ver aqui, irmão Samuel Borba, Narotiz, aqui eu já havia falado. Também entrou em contato conosco Cristiane Bittencourt, irmã Tamires Café,
Jaqueline Souza, Dalmiro Castanho, pastor Dalmiro Castanho, Deus abençoe pastor Dalmiro, irmã Isabel Schmidt, irmã Gladys Machado, irmão Jorge Wolff, irmã Camila Oliveira e irmã Alice Nunes. É isso aí. Vai deixando o seu like, seu comentário e compartilhe a programação. Certamente Deus tem algo para falar conosco nesta noite. Irmão Jober, vamos agora estar escutando um louvor e logo após nós seguimos com a programação. Quais princípios um jovem cristão ele pode adotar? Quais princípios um jovem cristão ele pode aplicar na sua vida para que ele possa obter sucesso na sua profissão, na sua vida profissional? Deixe seu comentário, diga aí quais princípios você entende que são fundamentais que um jovem cristão ele aplique para obter bons resultados. E se você puder compartilhar, quem sabe um testemunho, fique à vontade, será de grande bênção. Vamos escutar este louvor e logo após seguimos com a programação. Satura todo este lugar, Espírito descienda, que cuidamos con presencia, que el fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, que cuidamos con presencia, que el fuego de tu Espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Nos colocaste, tú nos uniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos colocaste, tú nos uniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Sopra con el viento, nuevo avivamiento, ungido deste lugar. Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim.
todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Coisa boa nós adorarmos a Deus. Aqui é o programa da juventude, mas a juventude está aqui adorando a Deus juntamente com as crianças também, irmão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Somos um corpo bem ajustado. Aleluia. Irmão Josias, né? Muitos irmãos ainda continuam entrando em contato conosco. Temos aqui irmã Carla Ribeiro, que deixou seu comentário aqui, irmão Clênio Buges, professora Adiele Costa, irmã Prisca Benacu, irmão, vamos ver aqui, Dioneia Handler Chardozin, Claudeir Licidônio, glória a Deus, irmão Claudeir Licidônio, é o nosso pastor lá na área de TAPS, onde nós estivemos esse final de semana, irmão João. Se eu não estou enganado, ele é supervisor também da juventude, Supervisor da juventude na região, ali também. E nós estivemos lá na igreja, em TAPS, no sábado, consagração da juventude, muitos jovens em consagração lá na igreja, em TAPS, desde amanhã. Ministramos um estudo, à noite culto, e foi uma glória de Deus. Inclusive, Aleluia. Jesus batizou um jovem com o Aleluia. Espírito Santo. Olha aí. Aleluia, Glória no a encerramento do Deus. culto da noite. Irmão Vinícius esteve pregando e foi uma glória de Deus, realmente se cumpriu o Pentecoste. Aleluia. Entrou em contato conosco aqui também agora, pelo chat, irmã Loruama Café, irmão Tiago Muniz. Aleluia, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Faça como nós sempre falamos, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário. Estamos hoje concluindo o tema a vida profissional do jovem cristão, os princípios que um jovem cristão ele pode aplicar no seu trabalho, irmão Josias. E uma questão que nós estávamos conversando, enquanto nós estávamos preparando o assunto que seria trazido nessa programação, é que muitas vezes Deus fala com o jovem cristão, né? Deus revela para um jovem que Deus quer abençoar ele profissionalmente, né? Muitos jovens já comentaram comigo que sentem, né, de Deus de abrir um negócio, né, que sentem uma inclinação para abrir um negócio, que sentem uma inclinação por uma área, né, X, por uma área Y, uma área Z, né, por alguma profissão. E às vezes passam os anos, passam os meses, e a gente observa, irmão Josias, que não há digamos assim, uma continuidade naquele projeto. Não há uma perseverança, né, naquele objetivo. Né? E me chama a atenção que isso tem me parece que tem relação a fé, né? Ela produz perseverança. O irmão concorda? Com certeza. Então, talvez
que nós poderíamos falar a respeito da fé no âmbito, né, como um princípio que nós devemos ter aplicado também nas questões profissionais, daquilo que Deus fala para nós? Veja bem, né, irmão Tiago, a fé é algo muito interessante e muito importante, né? Ver que nós falamos... Fundamental, né? Sem fé, fundamental. a Deus, imagina. Exatamente, a fé é fundamental. Veja bem que nós falamos sobre diversas características, né, e qualidades que nós temos que ter para se destacar profissionalmente, mas veja bem, se nós não falássemos de fé, não estaria completa, né? Faltaria algo. Porque a fé, irmão Jober, a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que não se... É o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que não se vê. Então, veja bem, se você recebe uma promessa, como o irmão Tiago falou, se você tem algo que Deus está assentando no seu coração e você não vê, como é que isso vai se concretizar se você não tiver fé? Porque a fé é a prova das coisas que não se vê. Então, veja, você pode ter compromisso, você pode ter responsabilidade, você pode ter um bom nome, você pode falar a verdade. Mas se você não acreditar naquilo que Deus colocou no teu coração, naquilo que Deus prometeu para a tua vida... Pode ser um fator que impede. Pode ser um fator determinante para o plano de Deus não se cumprir. Né? Veja bem, então você pode ter compromisso, pode ter responsabilidade, pode ter tudo, mas se não tiver fé, pode botar tudo a perder. Irmão Josias, assim, não sei se talvez encaixe nisso que o senhor está falando, o irmão vai desenvolvendo essa ideia, mas quem sabe, às vezes, uma pessoa ela não assume uma responsabilidade por falta de fé. Pode ser. Né? Com porque, certeza. de repente, Com certeza. Deus traz uma oportunidade para ela. Né? Deus está vendo ali uma oportunidade que vai abrir as portas. Né? Deus toca lá no patrão dela. Né? Perfeito. Toca em alguém para trazer Perfeito. e oferecer. Tu não quer assumir essa responsabilidade? De repente, aquilo ali é uma porta para Deus cumprir os planos, os projetos da vida daquela pessoa. Mas talvez por falta de fé, ele acredita que não vai ter condições de né? E não tem fé naquilo que por que Deus pode fazer. Isso, né? por que daí ele não vê aquilo como oportunidade? Justamente porque ele não tem fé, porque ele olha para si e diz, bom, eu não tenho condições, mas ele não tem que olhar para ele. Aí que entra a fé, ele tem que olhar, não, Deus está me dando essa oportunidade, agora eu tenho a oportunidade de mostrar justamente o Deus que eu sirvo. Eu não tenho condições. E ainda glorificar Eu não consigo me ver nesse cargo. Eu não consigo me ver nessa posição. Mas eu tenho certeza, aleluia, que isso vai se concretizar, porque eu tenho fé em Deus. Então veja bem, irmão Tiago, quando nós temos fé, quando nós depositamos a nossa fé naquilo que Deus fala, eu entendo que pelo menos 3 consequências, pelo menos 3, pode ter mais, mas nós estudamos, chegamos a esse consenso, que acontece dentro da nossa vida. A primeira consequência que acontece dentro da nossa vida, irmão Job, é a mudança de mentalidade. A fé produz mudança de mentalidade. A fé produz a mudança de mentalidade. Veja bem, aquilo que antes não era possível, agora quando eu deposito minha fé em Deus, passa a ser possível. Aleluia. Aleluia. A segunda consequência que nós entendemos que acontece na vida do ser humano quando ele tem fé, aleluia, é o que, irmão Tiago, é a mudança de percepção. Aleluia. Agora aquilo que antes ele via como impossível, agora ele já não está olhando com os mesmos olhos. Mudou a mentalidade. Por quê? Porque mudou a mentalidade. Mudou a forma de pensar, né? As coisas de uma forma diferente. E a outra consequência que vai acontecer na vida dessa pessoa é o que? É a força sobrenatural para fazer com que aquilo que Deus depositou, né, aquela mudança de mentalidade, aquela mudança de percepção que aconteceu nessa vida, venha a ter êxito. Tem uma palavra que fala a respeito da força, o senhor até me mencionou. É em Isaías, né? Isso. Isaías 40, 31, se eu não me engano. A gente tinha falado ali. Exatamente. Isso. O irmão vai ler? Exatamente. Aqui, ó. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, espera no Senhor,
né, tem confiança, tem fé no Senhor, renova as suas forças. Ora, os que esperam no Senhor, veja bem, é a mesma palavra aplicada aqui em Hebreus. A fé é o que é o firme fundamento das coisas que se Espero. Então, quem espera no Senhor, renova as forças, Olha, dá forças. Que coisa tremenda isso. E a gente pode ver também, irmão Tiago, na Bíblia Sagrada, a diferença nítida daquele homem e daquela mulher que teve a fé como um princípio, Glória a Deus. frente a uma situação. Pois é, irmão Josias. Então, quem sabe, o senhor teria um exemplo para me dar? Temos um Porque exemplo claro, irmão. Nós estamos falando de uma Tiago. coisa material, né? Então, quem sabe, não sei se o senhor teria como me trazer um exemplo de um caso concreto em Temos que um exemplo claro, claríssimo. a fé, Claríssimo. a questão da fé, ela mudou completamente a postura, a atitude, né? Com certeza. Veja bem, então, a gente tendo fé, vai acontecer pelo menos essas 3 consequências na nossa vida, que vai gerar o quê? Uma mudança de atitude. Uma mudança de atitude. As nossas atitudes vão ser, né, ter outra direção. Por quê? Porque mudou nossa mentalidade, mudou nossa percepção e, consequentemente, isso gerou força em nós para mudarmos as nossas atitudes. E tem uma história muito interessante, irmão Tiago, na Bíblia Sagrada, lá no livro de Números, aonde Moisés então separou o quê? 12. Eu vou separar 12 espias, irmão Job, por uma missão. Veja bem, então, 12 pessoas. Será que as 12 pessoas, irmão Tiago, tinham os mesmos princípios? Será que as 12 pessoas, irmão Job, tinham as mesmas percepções? Será que as 12 pessoas tinham fé? Aleluia. Naquilo que Deus tinha prometido para elas? Então Moisés envia esses 12 espias para espiar a terra prometida. E olha então como é que começa o relato no livro de Números 13:27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente, né, mana leite e mel. Este é o fruto dela. Veja bem, né? Verdadeiramente. É uma terra boa, irmão Job. Uma terra boa. Porém, a pessoa que não tem fé, ela sempre vê o porém. Mas, né? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Então, veja bem, eles olharam, 12 pessoas olharam. Elas viram as mesmas coisas, irmão Job. Só que a percepção delas não foram a mesma. De parte, né? De parte delas não foram a E mesma. é interessante, irmão Josias, como o senhor falou, ressaltar que todos estavam vendo a mesma coisa. Então, veja bem, 12 olhando a mesma coisa. Ali a gente tem um relato de 10 pessoas. Unanimemente, o relato de 10 pessoas falando aquilo que eu acabei de relatar. Porém, 2, aleluia, que tinham o quê? Fé. Que tinham fé. Aleluia. Olha como a mentalidade, como a percepção daqueles que têm fé é diferenciada. Aleluia. Porém, olha bem então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Totalmente Eles viram as atitude. dificuldades, eles viram os gigantes, eles viram os muros altos, mas para eles não interessava. Aleluia, porque eles tinham certeza, por mais que eles não conseguissem ver como eles iam fazer, eles tinham certeza que Deus já tinha dado essa terra para eles. Glória a Deus. Aleluia. Então veja bem a diferença na vida de uma pessoa que consegue, aleluia, depositar sua fé naquilo que Deus promete, naquilo que Deus fala. Que coisa interessante. A postura deles foi totalmente diferente e o fator que crucial para toda essa diferença de atitude, como o irmão Job bem disse, né, diante de uma mesma situação, foi a questão da fé. A questão da fé. Da confiança em Deus. Confiança. Irmão Job, o senhor mencionou que havia
que também tem um exemplo que nos ajuda a entender isso. Sim, irmão Tiago, e este exemplo já é mais agora no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 5 e versículo 27, vai nos contar a história de uma pessoa de uma mulher, né, que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Há 12 anos, segundo alguns estudiosos, perante a sociedade, irmão Tiago, ela era considerada como imunda. E há 12 anos, tudo o valor financeiro que ela tinha, todo o seu dinheiro ela investiu para tentar descobrir a cura para aquela hemorragia, para aquele fluxo de sangue. Mas quando ela descobriu que Jesus... Olha como é que ela descobriu, irmão Jober. Tendo ouvido Quando ela ouviu de Jesus. E a fé vem pelo quê, irmão Tiago? Olha que coisa interessante. Aleluia, Justamente pelo ouvir. E o ouvir... Quando ela ouviu, o quê? A fama de Jesus. Exatamente. Existia, naquela época, diversas pessoas que escutaram a fama de Jesus e teve pessoas que, o quê? Que não creram. Ela resolveu fazer o quê, irmão Jober? Ela se aproximou da multidão. Por quê que ela se aproximou? Porque quando ela ouviu falar de Jesus, a mentalidade dela... Ela teve fé. Ela teve fé, exatamente. O fator dela ter fé em Jesus já gerou nela uma mudança de mentalidade. Glória a Deus. Primeiro, ela entendeu que ela precisava chegar até Jesus através da mentalidade dela que mudou, porque a fé, né? Que ela descobriu, Jesus curou, Jesus vinha curando. Escutou diversas testemunhas, Jesus estava curando, Jesus estava operando, Jesus está passando aqui pertinho de mim. Uma coisa que outrora, na antiga mentalidade dela, antes de ela ter fé em Jesus, não era possível. Não era possível, tanto é que ela gastou tudo que ela tinha, né? Então, gerou nela, através da fé, gerou nela a mudança de mentalidade, a mudança dela, da forma que ela pensava. Aleluia. Aleluia. E aquela mulher, então, irmão Josias, irmão Tiago, que era considerada como imunda perante a sociedade, totalmente isolada. E Jesus, onde ele andava, sempre tinha uma multidão que lhe cercava. Aleluia. E através daquela mudança de mentalidade dela, nós partimos então para um segundo passo que a fé gerou nela, que foi a força de enfrentar a multidão. Esquecer que anteriormente ela era considerada como imunda, menosprezada pela sociedade. Sabe, irmão João, essa questão da força é um ponto muito interessante. Porque às vezes a pessoa, né, tá ali, né, não tem fé, mas está ali, né, pensando assim, vou fazer, não vou fazer. Mas não, quando tu tem fé e tu tem a mudança de mentalidade, aquilo te empurra para fazer. Aleluia. Podia vir vozes na mente dela dizendo, não, tu não é capaz de chegar perto de Jesus. Aleluia. Tu não pode fazer isso. A sociedade te diz que tu é imunda, a sociedade diz que tu não vai poder, que tu não vai conseguir. Certamente, essas vozes poderiam estar soando na sua mente. Mas por ela ter acreditado, por ela ter depositado essa fé em Jesus, aleluia, aquilo produzia força. É incrível que ela colocou por baixo, irmão Josias, todas as circunstâncias que eram totalmente desfavoráveis a ela. Né? Porque se nós olhássemos ali, ela estava mais uma vez em uma situação totalmente desfavorável. Jesus estava rodeado da multidão. Qual multidão? A mesma que considerava ela como imunda. Só que agora, como agora ela está totalmente diferente, porque agora ela tem fé. E a fé mudou a mentalidade, que é a forma dela pensar. Gerou nela também força para chegar até Jesus. É por isso que, às vezes, nós vemos, irmão João, irmão Tiago, pessoas fazendo coisas extraordinárias, coisas incríveis, porque a força que elas têm para fazer aquilo não vem delas. Aleluia. Vem da fé, da onde elas depositaram aquilo que é em Jesus. Aleluia. Então, Jesus é a fonte. E quando nós depositamos a fé na fonte, aleluia, nós adquirimos a força para esses feitos. Glória a Deus, irmão Josias. Então isso, jovem, moço, moça, é muito importante e é fundamental, né, para a nossa salvação. A Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Né? E é fundamental a fé também naquilo que Deus coloca no nosso coração, aquilo que Deus é capaz de fazer por nós e por meio de nós. Né? Então, veja o que diz a Bíblia Sagrada no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 22 em diante. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens,
mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, Aleluia. fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ciente de que recebereis de quem, irmão Job? Aleluia. Do Senhor, Aleluia. a recompensa da herança. Então veja, a Bíblia está dizendo que se nós trabalharmos como para Deus, para o nosso Senhor, Deus vai nos recompensar. O Senhor, nós receberemos a recompensa do Senhor. Então, imagina se nós, todos os jovens, todos os moços, todas as moças, aplicarmos esse princípio na nossa vida, Glória a Deus. no nosso trabalho. Né? Você crê em Deus e você trabalhar para o seu patrão, trabalhar Aleluia. na sua empresa, no seu negócio, como se fosse para Deus. Imagina o resultado que você vai ter. Isso, irmão Tiago. Isso é fé. Isso eu entendo, né? Tu vê lá em Malaquias diz, e outra vez vereis a diferença daquele que Serve e o que não e serve. o que não serve. Aleluia. Então, ali tem a questão, o livro de Malaquias é voltado, sim, à questão financeira, à questão do dinheiro, sim, mas também tem esse outro aspecto da questão do caráter. Né? Exatamente. Então, outra vez, tu vai poder ver, irmão João, a diferença daquele que tem fé, aleluia, daquele que tem a confiança em Deus e daquele que não tem. Exato. Então é fundamental que nós tenhamos fé naquilo que Deus ele nos revela, fé naquilo que Deus ele pode fazer por nós e por meio de nós. Aleluia. Aleluia. Por nós, ou seja, aquilo que Deus pode fazer em nosso favor e aquilo que Deus pode fazer por meio das nossas vidas. Então não sejamos incrédulos. Né? Aleluia. Não sejamos... porque a incredulidade, se a pessoa não crê... Por exemplo, aqui a Bíblia está dizendo que talvez você não tenha recebido. Você não tenha recebido uma revelação de que Deus dizendo para você que vai te abençoar, né? Deus falando com você, eu quero que você abra um negócio, né? Eu vou te abençoar, porque eu já vi casos, teve um irmão, né, muito próximo de mim, na verdade, que Deus falou com ele assim, Deus revelou para ele que ele receberia uma promoção no seu trabalho. E ele acreditou naquilo e foi buscar em Deus. Aleluia. Só que para ele crescer dentro do trabalho dele, ele precisava fazer um concurso. Esse irmão era militar e para ele crescer, subir de posição dentro do exército, ele precisava passar num concurso. E ele creu naquela profecia, né, daquele irmão e começou a orar em cima disso. Aleluia. Buscar em Deus. Então, eu tenho fé que o Senhor vai abençoar. Na verdade, essa pessoa é o pastor Silvio. Ele recebeu uma profecia de um pastor que hoje já está na glória com o Senhor, que é o pastor Aristides. E o pastor Aristides disse, eu vejo uma promoção no seu trabalho. Só que para ele alcançar aquela promoção, ele precisava fazer um concurso. Diante da palavra do pastor, ele começou a estudar e buscar em Deus, né, estratégias para alcançar isso. E Deus revelou, se você quiser crer ou não quiser crer, é com você, mas Deus revelou para ele os temas que cairiam na prova. Meu Deus. E ele estava num jejum, voltou do jejum, estava de férias, voltou das férias. Mas por que será que Deus revelou para ele? Ele irmão buscou. Thiago? Ele buscou com o quê? Com fé. Aleluia. E aí, irmão Josias, Deus revelou na época, né, para o pastor Silvio, alguns temas que cairiam na prova. E o pastor chegou no seu trabalho e comentou com alguns colegas que também tinham intenção de fazer esse concurso. Ele não ficou com aquilo só para ele. E ele disse para eles assim, olha, Deus tem falado comigo que vai cair tais assuntos na prova. Só que o que aconteceu? Essas pessoas não conheciam Deus. E eles não tiveram fé. Não tiveram fé. Falaram assim, isso aí faz 10 anos que não cai. Tu viu? E verás a diferença. Aleluia. Então, um exemplo Glória. que se encaixa muito nessa situação. E eles não acreditaram, irmão Josias, riram. Por quê? Porque eles estavam olhando para os conteúdos que tinham caído nos últimos 10 anos. E aqueles conteúdos que Deus havia falado não estavam dentro do conteúdo que havia caído na prova nos últimos 10 anos. E o pastor se atacou a estudar aqueles assuntos e
O que caiu na prova? Além de Além de algo que é algumas outras coisas que ele também interessante, estudou, também tinham caído aqueles dois. irmão Tiago, algo que é interessante, só para que os ouvintes que estão nos acompanhando possam entender, Deus mostrou para ele o que iria cair. E o pastor Silvio, ele ficou só baseado no que Deus mostrou? Não, ele foi estudar, ele foi buscar ainda mais conhecimento dentro daquilo que Deus tinha mostrado para ele, né? Exatamente. Deus não mostrou aqui, o pastor Silvio ficou parado, ficou estagnado, só baseado no que... Se ele só tivesse tomado o conhecimento, mas não tivesse estudado, ele não ia saber nada na hora da prova, Exatamente. né? Mas a partir daquela informação que ele recebeu, ele foi atrás. Aleluia. Ele teve fé naquilo que Deus falou. Tanto ele teve fé quando Deus disse que ele iria passar, que ele iria ser aprovado, e aí ele buscou a estratégia, Deus revelou o que ia cair, e ele teve fé também naquilo que Deus disse que ia cair. E mesmo que era algo que durante 10 anos não havia caído nas provas, ele estudou. E aqueles que não tiveram fé, ficaram chupando o dedo, como a gente fala aqui no... E mais uma no vez você ditado, cumpriu né? a palavra de Deus, a gente viu a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem. A diferença da fé. Glória Mas a quem Deus. sabe, irmão Josias, irmão Jober, algum jovem não teve ainda, não recebeu essa revelação, tu vai ser promovido, né? Deus não te deu essa... Mas aqui nós temos uma palavra que é para todos. Exatamente. Aqui nós temos uma promessa que é para todos. A Bíblia está dizendo aqui: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando somente agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não Aleluia. para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Aleluia. Então, A essa bênção- promessa é para todos, A jovens. bênção de Deus não é seletiva, irmão Tiago. A bênção Não. de Deus é para todos. Agora, é o pra quem que tem que busca. ter? Tem que ter fé. Aleluia. Então, aqui tem um princípio. Qual o princípio? O princípio de nós servirmos aos nossos. É um outro princípio aqui que nós já estamos entrando, aproveitando. Um princípio dentro de princípio. Não, aqui a gente está aproveitando que estamos falando de fé, né? E a fé na palavra de Deus. E aqui nós estamos vendo que a Bíblia está dizendo que quem se aplica, quem se dedica para o seu Com Senhor, fé. com fé para o seu Senhor, Olha aí. Aleluia. assim como se dedicaria para Deus, Aleluia. essa pessoa ela é recompensada. Tem que ter uma fé, né, irmão Tiago? É porque às vezes o patrão é ruim, irmão Josias. Quantas oportunidades a gente já perdeu por não ter fé, né, irmão Tiago? E aqui nessa palavra também um outro princípio que a gente pode aprender, irmão Jober. Irmão, imagina qual seja? Vou deixar pro irmão que já está. Submissão. Submissão. Olha aí, ó. Veja, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens. Importantíssimo, um princípio que nós precisamos desenvolver, que é o princípio da submissão. Sabe, irmão Josias, eu tive uma experiência com relação à submissão, né? Isso, a gente vivendo, né, a palavra de Deus, aprendendo na escola dominical, nos cultos, submissão é algo que a gente escuta muito, né? Como cristãos, né? E se nós aplicarmos, colocarmos isso em prática, os resultados eles são certos, né? Eu tive uma experiência numa empresa que eu trabalhei. Eu tinha duas instâncias. Eu tinha uma coordenadora e eu tinha uma gerente sênior num projeto que eu estava executando. E aquela coordenadora, a gente se dava bem, e a gente teve uma reunião com a gerente sênior para discutir o andamento do trabalho. E ali era um trabalho muito grande, ia envolver diversas outras pessoas depois iriam executar aquelas atividades. E naquela discussão, naquele debate, eu tinha uma posição diferente da posição da gerente sênior. E a coordenadora também tinha uma posição diferente. Eu e a coordenadora, a gente pensava de uma forma, a gerente sênior ela pensava de outra. E ali na reunião nós expusemos a ideia, e eu percebi que eu e ela
nós já havíamos conversado sobre o tema, eu e a coordenadora, a gente já havia conversado sobre o tema, a gente pensava da mesma maneira. Mas a gerente, quando a gente apresentou a nossa ideia para a gerente sênior não entendeu de forma diferente, ela achou que não deveria ser feito daquela forma. E eu argumentei, né? Eu expus a minha opinião, olha, eu acho que por conta disso, talvez essa não seja a melhor opção, nós que estamos lá na ponta, a gente tem visto isso e tal. E aí a gerente sênior disse, não, né, por conta de custo, por conta disso, daquilo outro, nós vamos fazer assim, desse jeito que eu estou propondo aqui. E a coordenadora lá na reunião, ela até não se pronunciou muito, assim, ela meio que quis agradar ali a gerente sênior e não discutiu. Eu sabia que ela pensava como eu, mas na reunião ali ela falou um pouco e depois se calou. Eu expus um pouco mais os porquês, né, que eu tinha entendido, que nós tínhamos entendido que aquele outra estratégia talvez pudesse ser melhor. E a gerente sênior, não, vamos seguir assim e tal. Tá bom. Quando eu saí da reunião, aquela coordenadora me chamou e falou assim, eu vou te falar um negócio aqui, ó. Nós vamos fazer do nosso jeito. Eu penso que nem tu, o nosso jeito é melhor, Que loucura. e nós vamos fazer desse jeito. E aí eu falei para ela assim, olha... Um pouco surpresa, né? eu falei para ela assim, olha, eu quero te falar uma coisa que um princípio que eu tenho é a submissão. Falei para ela. E eu disse para ela assim, olha, não sei como tu vai interpretar essa minha atitude, mas dentro da reunião eu expus a minha ideia, que era o momento de nós expormos. Mas agora, uma instância superior a mim e a ti tomou uma decisão. E essa decisão eu vou cumprir. Eu falei para ela. E quanto a isso, porque eu falei para ela assim, se eu fizer isso contigo, se eu e tu, se eu aceitar essa ideia que tu está me propondo, e aceitar e fazer aquilo que eu concordo contigo, mas contra uma decisão superior da nossa gerente sênior, o dia que eu acertar uma coisa contigo, tu não vai poder confiar em mim. Porque depois que eu acertar contigo, eu posso sair daqui e fazer outra coisa. Então, eu estou indo contra a tua proposta, porque uma instância superior a ti decidiu. Mas quando eu e tu decidirmos uma coisa, tu pode ter certeza que eu vou fazer, conforme tu me propor. E eu saí e imaginei que talvez ela pudesse ficar um pouco chateada comigo. Na hora ela não falou nada, eu até acho que ela ficou um pouco contrariada, mas eu vi que aquilo trouxe um respeito dela em relação a mim naquela situação, né? Com o passar do tempo, né? E me chamou a atenção que quando eu saí da empresa, ela ficou muito sensibilizada, né? E eu me lembro até hoje que ela me mandou uma foto, depois que eu me despedi e saí, ela me mandou uma foto chorando. Ela mandou assim, com os olhos vermelhos, disse assim, Guri, tu me fez chorar de tanto que a gente... de tanto que a gente considerava o teu trabalho, a tua postura, né, como profissional. Então, veja, isso fez parte dessa situação. Então, não estou aqui me engrandecendo, mas falar como que nós termos princípios e aplicarmos esses princípios espirituais no nosso trabalho pode gerar resultados. Inclusive, o senhor sendo testemunha de experiência na prática que o senhor teve, né? Como o senhor falou, né? Inclusive, essa colega, depois, ela saiu também, que ela coordenava, ela foi para uma outra empresa, uma grande empresa. Eu acredito que aqui do Rio Grande do Sul deve ser... está certamente entre as 5 maiores empresas do Rio Grande do Sul. Ela foi trabalhar. E ela me convidou para trabalhar com ela. Já fez um convite. A mesma colega que uns anos atrás, né? Lhe fez aquela proposta de o senhor então, não às vezes se submeter. alguém, né, querendo agradar, abre mão de um princípio. Né? E, claro, né, nem sempre vai acontecer assim, irmão Josias. Porque, quem sabe, ela poderia ficar brava comigo. Né? E talvez até trabalhar pela minha demissão, mas aí entra um outro ponto. Qual é? O que Deus está falando aqui. Que se eu fizer isso, a herança não vem dela. A herança vem de quem? Do Senhor. Do Senhor. Aleluia. Então, eu não sabia qual seria a reação dela. Não sabia. No caso que eu estou trazendo aqui,
foi algo bom. Ela levou aquilo como... aquilo não prejudicou a relação, né, minha com ela como minha chefe, né, como coordenador daquele projeto. Fortificou. Mas mesmo que tivesse sido uma coisa ruim naquele momento, né, mesmo que ela tivesse me perseguido depois, até alcançar, quem sabe, uma demissão. Mas daí Deus tem um compromisso. Aleluia. Porque a herança vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora são 11h18. Mais irmãos entrando em contato conosco. Glória a Deus. No chat, vai deixando seu link, fazendo o seu comentário. Agora rodou aqui baixou bastante. Deixa eu voltar onde é que... Glória a Deus. Temos aqui, entrou em contato conosco, irmão Marcos Oliveira Borges, já havia mencionado, irmã Bárbara Alves, irmã Maria Antunes, Miriam Machado, Alice Nunes já havia comentado, Cristina Miller, Késia Silva, Emily Boneman, irmã Marisa Oliveira, Esther Lídia. Glória a Deus. Que Deus e irmãos Oliveira, que Deus abençoe todos os nossos irmãos que entraram em contato conosco. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Acho que eu não passei ninguém aqui. Vai deixando seu like, deixando seu comentário, né, registre seu testemunho aí, irmão Josias. Glória a Deus. 11h19. Nós vamos agora, irmão Jober, escutar um louvor, né, por esse grupo abençoado, composto pela juventude junto com as crianças. Aleluia. Um grupo multidisciplinar. E logo após nós seguimos com esta programação a respeito de princípios que um jovem cristão ele pode aplicar no seu trabalho. Aleluia. E cremos que Deus que nós iremos aprender. Temos algumas coisas ainda, alguns princípios para aprender aqui juntamente com os irmãos. és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te
nossa presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito desça, queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. Não se apagará. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos então, irmão Josias, o tempo voa. Meu Deus. A gente tem bastante informação aqui que a gente gostaria de passar para os irmãos. Então a gente vai falar aqui mais rápido um pouco, ver se a gente consegue passar pelo menos alguns dos pontos aqui. Elencar, né? Elencar mais alguns pontos que nós estudamos aqui, de princípios que o jovem cristão ele pode aplicar no seu trabalho. Aleluia, na sua questão, na vida profissional. É claro, irmãos, que esses princípios não são somente para a vida profissional, mas eles têm, certamente, reflexo quando aplicados na nossa profissão. Um princípio, irmão Josias, que nós estudamos, justamente como um Jober, aqui, a questão da humildade. Meu Deus. A Bíblia fala, no livro de Provérbios,
capítulo 15, versículo 33, que a humildade precede a Honra. A humildade precede a honra. Então, a humildade é um princípio bíblico que ele é chave, irmão Josias, para que nós alcancemos a honra, para que nós alcancemos o sucesso, para que nós alcancemos aquilo que Deus tem para nós. Irmão Tiago. Porque quem é humilde, ele tem facilidade de reconhecer quando ele não sabe, por exemplo. Em vez de ele ir lá e tentar fazer errado, arrumar, né, um prejuízo muito grande, por vezes, ele reconhece, não sei. E por ele ter, irmão Tiago, essa capacidade, né, de reconhecimento, ele gera dentro dele uma coisa chamada aprendizado. Ele tem facilidade, exatamente. Facilidade em aprender. Então, veja, muitas das vezes, em vez de sair tomando alguma atitude, até aquela vez que a gente conversou sobre a pessoa que é, né, ansiosa, às vezes a pessoa ansiosa ela vai estar tomando algumas atitudes que não são inteligentes e vai estar trazendo prejuízos. Então, não, a pessoa que é humilde, às vezes ela sabe, né, reconhecer, peraí, eu não sei como é que eu tenho que fazer, se reporta ao superior, por onde eu vou, como é que eu faço. E também ainda sobre a humildade, irmão Tiago, é interessante nós ressaltarmos que a humildade, ela também te abre portas de oportunidade dentro de uma empresa. Certeza. Porque, por exemplo, se a pessoa é humilde, por mais que ela tenha errado em alguma missão, em algo que o patrão lhe delegou, mas ela chega para o seu patrão, para o seu chefe e diz, eu errei, a culpa foi minha, por causa desse motivo, esse é o ponto. Trata a causa do real problema e mostra para o seu patrão, para o seu chefe, eu errei por causa disso, foi uma falha minha. Eu digo mais, irmão Jober, quando isso acontece, qual é a vontade que tu tem de penalizar uma pessoa? Não tem como. Não tem como. Eu tinha uma... Tu desarma a pessoa completamente. Isso eu digo, irmão Tiago, com realmente experiência prática. Só que isso parece, irmão Tiago, irmão Job, isso parece algo tão simples, veja bem. Não, eu errei, não, eu me humilho. Não, isso é uma coisa que está completamente em extinção. Irmão Josias, o que a Bíblia fala? Que Deus... O que é o oposto do humilde? É o soberbo. A Bíblia diz que o próprio Deus, ele rejeita o soberbo. Mas por quê? Porque o soberbo, ele não aceita a vontade de Deus. Ele acha que a vontade dele é melhor. Então, é impressionante, irmãos. A gente que, todos, por misericórdia de Deus, tanto eu como o irmão Jober, como o irmão Josias, lideramos pessoas, né, na vida profissional, na área profissional. Nós trabalhamos com muitas pessoas, e mesmo em posição de lideranças, em posições de liderança. E a gente claramente, quando vem uma pessoa, às vezes a pessoa até tem conhecimento, mas ele chega impondo aquele conhecimento, com aquela... automaticamente já se cria uma reação, né, contra aquela pessoa, né? Agora vem a pessoa não humilde. Pois é, né? Não sei. Estamos aqui para aprender junto, né? Quem sabe, né? Quem sabe. E às vezes até chefes, irmão, que a gente tem, né? Tem chefe que já chega, não, porque tem que fazer assim, porque tem que fazer isso. Tem chefe que... Claro que tudo depende, né, da atividade que você está fazendo. Tem atividades que não tem que discutir, tem que fazer. Mas faz a diferença quando você tem um chefe que chega, puxa, com interesse em aprender aquilo ali. Com interesse. Mas por que tu faz assim? Né? E ali, né, vamos aprender junto. Quem sabe a gente desenvolve algo diferente. Eu tive experiências assim. Assim, as coisas parece que elas andam de uma forma mais natural. A gente leu, irmão Tiago, ali antes que o que precede a honra? A humildade. E o que precede a ruína? A soberba. A soberba. Então veja bem, a pessoa que é humilde, irmão, ela tem uma vantagem em relação a qualquer pessoa, que para ela sempre existe um recomeço imediato. Sempre existe uma oportunidade de recomeçar. Exato. Eu tinha uma senhora que trabalhava comigo, né? Que quando ela errava assim, eu lembro que ela já vinha assim, ela
já vinha com as mãos assim, né? Se redimindo já. Me perdoa, o que teve? Não tinha. Eu, às vezes, eu tava preparado, indignado, né? Entrava aquela pessoa assim na sala. Agora, irmão Thiago, que toda coisa, já se encolhendo assim, nada, aí deu, né? Não que tem coisa terrível, irmão. Agora, claro, né? Só um ponto, né? A gente não tá aqui enaltecendo o erro sim, e não. Sim. Porque tu pode ser humilde, que é mas interessante, a pessoa, Thiago, né? A pessoa permanece no erro, que o próprio pecado, diz aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Exatamente. Então aí a pessoa, nós não estamos incentivando. Não, você identifica a causa, né? E através da causa você vai trabalhando em cima para não tornar acontecer aquele erro. Exato. Agora, irmão, que coisa terrível é quando tu precisa corrigir uma pessoa que não tem esse princípio. É uma pessoa que tenha essa soberba no seu coração, né? Tu vê que coisa terrível é. A pessoa rejeita aquilo, a pessoa não aceita de forma nenhuma. A pessoa que não é humilde, irmão, ela tem uma característica assim, muito marcante. Ela rejeita a repreensão, né? A característica da pessoa que não é humilde, sabe qual que é, irmão Thiago? É a justificação. Ela procura se justificar. Ela não aceita. Ela procura pontos, né? E tenta formar ali para tentar justificar aquilo. Não. A pessoa que é humilde, ela não procura justificar o porquê que ela errou. Ela aceita a repreensão. Não, eu errei. Realmente, vamos parar, vamos sentar, vamos reavaliar e vamos começar. Ele não consegue aceitar a culpa, então ele transfere a responsabilidade. Transfere a responsabilidade. Bom, vamos correr aqui, vamos ver se a gente consegue falar mais 2 princípios aqui em 10 minutos. É o nosso desafio. É a nossa meta hoje. Teria bem mais coisas para falar aqui, mas vamos ver se a gente consegue. 15. Amém. Deus ajude. Vamos lá. Irmão Josias, eu gostaria de falar vamos falar sobre algo muito, muito relevante, que é a questão do equilíbrio. Meu Deus, é um outro ponto importante. Fundamental. A gente estava conversando e o nosso coração ferveu ali em relação a Deus. Mas como o equilíbrio a gente tem um pouquinho, mas vamos tentar passar rápido aqui por um princípio que é fundamental também, que é a questão da honestidade. Perfeito. Honestidade. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 18: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então veja, a Bíblia está dizendo que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Honestidade. Né? Tem que ter palavra. Tem que ter palavra. Então, a pessoa diz: eu vou fazer isso. Irmão Jober, a pessoa, o senhor se compromete com um cliente. Né? O senhor dá a sua palavra para um cliente. O senhor é responsável por honrar com isso. Exato. A própria Bíblia diz que nós podemos deixar de fazer o voto. Mas depois que fez, aí está feito. Aí tem que cumprir. Então, é a honestidade. Então, a honestidade se aplica em ter a palavra. A honestidade, ela vai se aplicar em não podendo, muitas vezes, fazer uma... Por exemplo, um mecânico lá. Esse é o ponto. Não viu... Ele viu que uma peça, ela não precisa ser trocada. Mas ele vai lá... Eu acho que a honestidade, irmão Thiago, irmão Jober, ela se aplica justamente quando não tem ninguém vendo. Isso, exatamente. Era o que eu ia comentar até. Quando não tem ninguém te observando, quando não tem ninguém te vendo, é ali que tu vai mostrar a tua honestidade. Né? Porque a pessoa está confiando em ti. Veja bem, o irmão Jober lá trabalha com... de honestidade para nos dar? O irmão Jober, vamos pegar o exemplo do irmão Jober. A pessoa chega para ele: ó, meu celular parou. Meu celular não está funcionando. Inclusive... E ele vai abrir o celular e vai ver o problema. Se ele não for uma pessoa honesta, ele pode dizer 1001 coisas que aquela pessoa provavelmente vai acreditar. Irmão Jober, nos dá um exemplo aí, quem sabe, de um problema que o senhor podia ter... A pessoa chegou lá desesperada e tal, podia... O irmão Jober, para quem não sabe, trabalha com assistência técnica de celulares, conserta aí iPhone. Teve uma situação que aconteceu, irmão Thiago e irmão Josias, que teria tudo para nós retermos uma experiência bem negativa.
Mas graças a Deus, devido à nossa política de serviço, nossos princípios, né, a gente teve uma experiência muito positiva e ainda conseguimos converter essa situação. Uma cliente levou seu aparelho numa assistência técnica, e lá na assistência técnica, infelizmente, fizeram coisas totalmente contrárias aos princípios de honestidade e não conseguiram consertar o telefone dela. Ela trouxe para nós. Quando ela trouxe para nós, né, a gente identificou que realmente estava com problema na placa ali, que a outra assistência tinha feito coisas totalmente inadequadas de um técnico, e ele realmente não teve como salvar o telefone dela. Nisso, ela levou para uma terceira assistência técnica. Quando ela levou para uma terceira assistência técnica, a terceira assistência técnica que ela levou identificou que não havia tido como consertar e faltava peças no seu telefone. Quando a terceira assistência técnica falou que lhe faltava peças no seu telefone, ela recorreu a nós, né, relatando então que nós havíamos ali pegado peças do seu telefone, enfim, teve todo um desgaste ali. Aí eu falei para ela, não, fique tranquilo, porque todo procedimento que a gente faz, ele é filmado. E também eu não teria motivos de porquê, dentro dos nossos princípios, eu reter ou pegar alguma peça do seu telefone. Aí eu chamei ela para a sala onde a gente fica e mostrei para ela todo o procedimento que foi realizado no seu telefone. Mesmo muitas das vezes a cliente não estando ali presente, vendo nós abrir o telefone, mas eu mostrei para ela toda a filmagem, tudo que foi realizado no seu serviço, e ela pôde comprovar então. E eu queria saber, irmão Jober, se é possível, ou se o irmão já teve a situação de uma pessoa que chegou desesperada, precisava do conserto, e talvez imaginava que era uma coisa grande, o senhor podia ter cobrado mais. Isso, exatamente. Mas o senhor chegou, não, o problema é simples. Exatamente. E por diversas vezes, principalmente em relação a conectores de carga, que às vezes é só limpar e fazer uma limpeza rápida. Ali. Não, é um problema na placa. Isso, exatamente. Daí a gente faz na frente do cliente, o cliente fica muito surpreso até. Poxa, mas ele veio em outro lugar ali, coloquei pra carregar, não dava, ele me passou um orçamento, eu achei muito alto, trouxe pra vocês. Eu queria falar sobre isso. E é incrível o resultado que gera isso. Eu vi isso. Eu vi um irmão da igreja procurou o irmão Jober, né? Um cliente procurou o irmão Jober, estava junto. E esse cliente disse: "Bah, meu irmão, eu tenho um negócio aqui, eu tenho que resolver alguns problemas, são urgentes, eu preciso do meu celular, ele não está carregando. O problema é que o celular não carregava." E eu me lembro que o irmão Jober olhou aqui, até uma dica já pro o irmão Jober olhou aqui no conector e estava sujo, irmão Jober. Exatamente. E o irmão Jober limpou. E foi um santo remédio. Aquele celular voltou a carregar. Então, de repente, o senhor podia ter dito que era um problema interno. Exatamente. Eu usar algum termo técnico para dizer, não, pois bem, tu vê o circuito de carga e tal. Não, realmente podia cobrar um valor alto. Um valor bem expressivo para fazer, mas não era o correto. Não adianta, então, né? Eu vejo outra coisa ligeirinho, irmão Thiago, sobre honestidade. Às vezes a pessoa a pessoa tem a noção que a pessoa tem que ser honesta apenas nas coisas grandes. Mas como a gente viu, se a pessoa não é honesta nas pequenas coisas, como é que ela vai ser honesta nas grandes? Não, é coisa boa, irmão. É quando a gente chega num lugar que a gente imagina, tu já vai com aquela expectativa, vou gastar uma fortuna para resolver isso aqui, e a pessoa vai lá... É a melhor diz, coisa que tem. Isso aqui não precisa tudo isso, não é tudo isso aí que você fica tranquilo, é mais simples. Aquilo ali te passa uma ideia ganha um cliente, né? Aquilo te passa uma ideia de confiança, de que aquela pessoa não está querendo te explorar, de que aquela pessoa... E isso certamente também gera resultados. A honestidade. Aleluia. É um princípio bíblico. Vamos aqui ao último que eu creio que nós vamos conseguir passar hoje, e que é a questão do equilíbrio, irmão Josias. Aleluia. O livro de Marcos, capítulo de número 12... versículo de número 13 ao versículo de número 17, nós poderíamos ler, mas o tempo não vai nos permitir. A Bíblia nos mostra que foram questionar Jesus a respeito do pagamento dos tributos. Mas não paga tributo e tal. E Jesus, resumindo aqui, por conta do horário, Jesus pegou uma moeda e Jesus disse: de quem que é o registro que está aqui nessa moeda? Esfinge. Né? De quem é essa esfinge? E ali, respondendo para Jesus, é de César. E Jesus ensinou um princípio. Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, a Bíblia nos mostra que nós precisamos ter um equilíbrio, por exemplo, em relação ao que nós vamos dar a Deus e ao que nós vamos dar também na questão material
no pagamento. Então, imagina um crente, né, que diz o seguinte: agora eu não vou mais pagar impostos. O meu negócio é com Deus. O meu imposto eu vou pagar para Deus. Em vez de eu dar o dízimo, eu vou dar mais que o dízimo, mas aí eu não vou dar imposto. Será que isso está certo? Não está certo. Isso vai trazer prejuízo para ele. Aí, de repente, depois desse irmão, ele vai vir aqui desesperado, né, na igreja pedir oração porque a Receita Federal está cobrando dele uma multa altíssima. O Enos lá tá... Ele está sendo cobrado uma multa altíssima, por quê? Porque ele não teve equilíbrio. E isso é um princípio que é aplicável em outras questões da vida, da questão material. Então, irmão Josias, a questão de tempo. Tem uma história interessante que eu li num livro que foi construído, um MBA, né? Um curso desenvolvido para executivos de empresas, que ele contou uma história que eu achei muito interessante e me marcou. Tem um pássaro chamado cormorão. Esse pássaro, ele é um pássaro pescador, irmão Jober. E como é que funciona a pesca com o cormorão? Ele é um pássaro muito fácil de treinar e que, por natureza... Ele é pescador. Por natureza, ele é pescador. E o que eles fazem? Eles colocam uma argola no pescoço do cormorão. E o cormorão, eles prendem essa argola no barco e soltam o peixe. Soltam o pássaro. E esse pássaro, ele voa e ele pega o peixe. Só que quando ele tenta comer, o peixe... A argola, ao mesmo tempo que a argola prende ele no barco, a argola também impede o peixe de descer. O senhor está entendendo, irmão Job? E aí o pescador puxa aquela linha e tira o peixe da boca do cormorão. E dá para ele um peixinho pequeno, dá para ele um outro peixe. E o cormorão volta, e o cormorão ele passa horas, ele tem a capacidade de ficar muito tempo dedicado nisso. E o cormorão, então, ele se torna um escravo. Então veja que interessante, porque o cormorão é bom no que ele faz, porque o cormorão gosta do que ele faz, é da natureza dele, ele gosta daquele trabalho, porque aquele trabalho realiza ele se torna um escravo do trabalho. E ele começa a viver em função daquela escravidão. O cormorão se torna um escravo. Se o cormorão fizesse lá, não vou aceitar isso aqui, o pescador... Não vou pescar, não vou... não aceitar, ele talvez tivesse alguma alternativa, mas não, porque ele gosta, porque aquilo é da natureza dele, ele se torna um escravo. E assim também somos nós. Se não temos um equilíbrio, irmão Josias, nós acabamos... E já disse o sábio Salomão, né? Exatamente. Irmão Tiago, em Eclesiastes 7:16, não sejas demasiadamente justo, Essa é tremenda. nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? E ainda em Eclesiastes, né, irmão Josias e irmão Tiago, também já dizia o sábio Salomão que para tudo tem um tempo. Para tudo tem um tempo. A gente precisa aprender dentro do nosso dia a dia. Um tempo e o quê? Um tempo e um tempo e um modo. Um modo. A gente precisa, dentro do nosso dia a dia, aprender a separar as coisas, né? Que coisa tremenda. Não sejais demasiadamente justos. E nem exageradamente. Olha só. Às vezes a gente chega e quer ser muito justo. A gente quer ser... Vamos dar um exemplo no trabalho. Eu quero ser mais realista que o rei. Né? E isso tem a ver com aquela palavra de Jesus, né? Tu que repara no argueiro no olho do teu irmão, não vê a trave no teu próprio. Às vezes a pessoa que chega e quer... Não, isso aqui tá errado, tem que mudar e tal, e quer tudo... Tem que ter tempo. Tem um tempo, tem um modo. Tem um modo também, exatamente. Então tem um equilíbrio. Nós precisamos... É um princípio, irmãos. É um princípio do equilíbrio. Veja bem, vamos dar um exemplo aqui, irmão Jober. A gente tem que ter o equilíbrio das nossas emoções no nosso trabalho. A gente não pode chegar agora no nosso trabalho, segunda-feira, chegar com a Bíblia aberta e querer empurrar a goela abaixo de todos os nossos colegas que não são crentes, a palavra de Deus. Como se fosse um culto de doutrina. Exatamente, como se fosse o programa, como se fosse o culto de doutrina. A gente tem que ter o equilíbrio, irmão Jober, de entender essas situações. E fazer o quê? Buscar estratégias, buscar um equilíbrio que nós consigamos conciliar o nosso trabalho secular
e consigamos introduzir a palavra de Deus. Como? Através dos nossos princípios. Veja bem ali, o irmão Tiago deu o exemplo da submissão. Ele não precisou falar nada. Aquele exemplo ali pregou a palavra de Deus ali para aquela moça. Exatamente. Então, irmãos, o princípio do equilíbrio é o equilíbrio entre o tempo que nós dedicamos no trabalho e as nossas responsabilidades na família, as nossas responsabilidades com Deus, nossos compromissos com Deus. O equilíbrio na forma de nós, talvez, expressarmos as nossas opiniões, né? O equilíbrio, nós precisamos sempre buscar o equilíbrio em todos os aspectos, e esse é um princípio bíblico. A Bíblia diz, por exemplo, que uma certa feita, Jesus falando para os fariseus, ele disse: vocês dão dízimo da hortelã, do cominho, né? Mas vocês negligenciam outros princípios que são maiores, mais importantes. Ele falou também, né, que os fariseus, eles diziam que aquilo que era oferta, que aquilo que o valor, né, os recursos que deveriam ser dedicados aos pais, para honrar os pais, podia ser oferta ao Senhor. E Jesus disse que aquilo não era aceito por Deus. Então precisava ter um equilíbrio. Não era 100% para Deus. Aquilo ali Deus não estava aceitando aquele recurso que eles tiravam do pai e da mãe, de honrar pai e mãe, e para honrar Deus. Deus não estava sendo honrado. Que em tudo existe um equilíbrio. A gente precisa encerrar. A irmã ali, o sinal. Irmão Jober, o senhor faz uma oração para nós, rapidamente. Senhor, nós te damos graça por tudo que aqui, Senhor, nós podemos compartilhar da tua palavra. Nós te pedimos agora, Senhor, dê sabedoria, dê graça para esses ouvintes que escutaram, Senhor, possam colocar, Senhor, dentro de um ponto de equilíbrio, tudo isso em prática. Em nome de Jesus, assim nós oramos e nós te pedimos. Em nome de Jesus. Infelizmente, irmãos, o tempo se acabou. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Como o programa da Juventude Geração Eleita, o nosso lema é Deus na frente. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor.